Boa noite, irmãos. Boa noite, queridos amigos que estão nos assistindo aí nas suas casas, nos seus lares. É uma alegria podermos estar aqui mais um dia, podendo então desfrutar desse tempo, meditando na palavra, louvando ao Senhor. E eu convido você nesse instante então daí de onde você está, a começar conosco, a prestar esse culto ao nosso Deus. Seu culto aí com a sua família, seu culto no seu lar, e que o nome do nosso Deus seja glorificado e que cada um de nós sejamos edificados, não é? Vamos começar então orando e em seguida nós vamos ler o Salmo 86. Ora comigo nesse momento. Querido Deus, graças te damos por mais um dia que o Senhor nos concede. Obrigado, Deus, por tua graça, pelo perdão dos nossos pecados. Suplicamos ao Senhor, Deus, que fale aos nossos corações. Reanima aqueles que estão tristes, desanimados, angustiados, desesperados. Fortalece e dá confiança para seguir, para avançar, para continuarem vivendo uma vida, ó Deus, que te agrade, uma vida que te glorifique, uma vida que testemunhe da tua presença na vida de cada um de nós. Fala conosco e que toda honra e glória sejam dadas ao Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Salmo 86, convido você a ler, acompanhar essa leitura juntamente comigo. Diz assim a santa palavra de Deus. Oração de Davi. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade, para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração, e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim, e um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram. Mas tu, Senhor, és Deus, compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadece-te de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem. Pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Amém. Esse grandioso Deus, que é digno de toda honra e toda glória, e com certeza digno de toda a nossa confiança. Diante disso, convido você a continuar adorando esse Deus precioso agora, louvando a Ele de forma forte, intensa e de todo o coração e com todo entendimento. Vamos louvar ao nosso precioso Deus. Boa noite, meus amados irmãos. Vamos louvar ao Senhor nesse instante, assim como foi dito aqui, explanado pelo pastor, na palavra de Deus. Nós cantaremos uma música que fala sobre confiança, sobre confiar em Deus, principalmente em tempos difíceis. Logo após, cantaremos uma música que falará sobre todo o poder que Deus tem, que Cristo tem para nos salvar, e também como somos felizes em ter esse Deus em nossa vida. Então vamos falar um pouco sobre essas três temáticas nessas canções. Então cante juntamente conosco.
poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Justiça, misericórdia, amor. Confesso que me afastei e esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falar. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Deus de justiça, misericórdia, amor. Confesso que me afastei e me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar
de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar. Cante isso. Para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Tu me faz feliz. Cante ao Senhor o quanto Ele te faz feliz, Deus. Sempre bendirei ao Senhor, confiarei todo o tempo em Ti, pois Tu me libertaste do medo. firmo
estás. Tu me faz feliz, Senhor. Tu me faz feliz, e eu direi de ti: tu és meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro, sim, tu és o meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em tempo de tribulação. Amém, queridos. Amém. Amém. Deus seja louvado. Convido você, nesse momento, a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Façamos a leitura deste texto. João, capítulo 21, diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu
Tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Temos aqui um texto conhecido, acredito, da maioria de nós. Um texto que se encontra no final do Evangelho de João. É como se fosse o epílogo. Lá no capítulo 1 a gente tem ali uma introdução. E aqui, então, nós temos João trazendo aí uma espécie de epílogo, concluindo o seu Evangelho. E aqui nós temos aquele grande evento da pesca maravilhosa. 153 grandes peixes foram então pescados ali naquele dia. E nós temos Jesus aparecendo pela terceira vez aos seus discípulos após a ressurreição. E nós temos Jesus tendo um encontro, uma conversa bem profunda e muito importante com Pedro. E eu confesso que há um tempo esse texto tem mexido comigo. Quando eu olho, por exemplo, a vida de Pedro, e eu olho para esse texto, eu vejo um cenário aqui com muitos detalhes emocionais, muitos aspectos emocionais envolvidos aqui no capítulo 21, especificamente no que diz respeito ou no que está em volta ou por trás desse personagem chamado Pedro, este discípulo de Jesus. Precisamos lembrar que Pedro, desde a primeira pescaria, quando Jesus o chamou e lhe deu uma missão de ser pescador de homens, Pedro passou por altos e baixos. Pedro sempre foi conhecido como alguém impulsivo, né? Aquele que tomava iniciativa, aquele que falava, aquele que sempre respondia antes. E Pedro teve dias de glória na sua liderança. De fato, ele foi um homem proeminente, uma liderança proeminente. Pedro influenciou algumas pessoas. Pedro desfrutou de um certo sucesso, vamos dizer assim. Pedro teve uma intimidade com Jesus. Pedro presenciou momentos de milagres, não é? Revelações de Cristo. Pedro estava com ele ali no Getsêmani, na transfiguração, melhor dizendo. Pedro andou sobre as águas. Então Pedro, ele teve os seus momentos de sucesso ao lado de Jesus. Mas Pedro também, ele fez alguns sacrifícios. Pedro deixou o seu negócio para seguir o mestre, deixou a tradição, deixou a sua família. Pedro se dedicou nessa nova proposta de Jesus para a vida dele. Pedro tinha sonhos, mas ele, a partir daquela primeira pesca, ele abriu mão para seguir a Jesus, para seguir o mestre Jesus. E Pedro também, embora todo esse êxito, ele passou por alguns problemas, ele cometeu alguns pecados. Pedro, ele sempre foi muito impulsivo. A gente lembra, né? Aquele episódio lá em que ele tenta proibir ou impedir Jesus de ir a Jerusalém, de ir à cruz, de sofrer. E imediatamente Jesus o repreende e diz: apartai-vos de mim. Certo? Porque eu não é isso, não foi para isso que eu vim. Eu vim para cumprir uma missão. Então arreda-te de mim, Satanás. Esse pensamento aí não é um pensamento de Deus, é um pensamento humano, é um pensamento que está contra, ou vai de encontro àquilo que eu vim fazer. Nós temos Pedro, no seu grande momento ali, vamos dizer, de pecado, quando ele nega Jesus 3 vezes. Mesmo depois de ter feito várias afirmações de que jamais abandonaria, de que jamais negaria o Senhor. Mas ele chega naquele momento, um momento difícil para Pedro, e ele nega Jesus 3 vezes. E tendo em vista todo esse cenário, a pergunta que fica para nós é: o que será que Pedro estava sentindo aqui nesse momento? Aqui no capítulo 21 de João, após o seu Senhor
ter passado pelo Calvário, ter ressuscitado no terceiro dia, já tinha aparecido para eles 2 vezes, e ele então aparece aqui a 3ª vez para eles. É interessante a gente notar o que Pedro diz logo no início. Pedro diz assim: eu vou pescar. Pense em um líder que assumiu um novo projeto, foi chamado para um novo projeto, e passou por todas essas situações, por esses altos e baixos, e agora, diante de um momento em que parece-me que ele está desanimado, parece-me que está com aquela sensação de que o sacrifício, o empenho, a dedicação não valeu a pena, o esforço empreendido não valeu a pena, porque cadê o Senhor? Cadê aquela expectativa? Todo aquele sonho, aquele projeto, cadê? E Pedro tem também a bagagem do seu erro, do seu pecado, principalmente ali naquela negação a Jesus Cristo. E Pedro agora está resolvendo o quê? Voltar às suas origens, voltar ao seu ofício original. Eu vou voltar a pescar, eu vou voltar para a minha zona de conforto. Interessante que nessa atitude a gente percebe como a liderança dele ainda era proeminente, porque o texto diz que alguns, ou aqueles que estavam com ele, o seguiram, o acompanharam. E eles chegam então, vão ali pescar, passam a noite pescando, e eles não conseguem pescar nada, absolutamente nada. E aí então a gente tem o grande momento em que Jesus Cristo mais uma vez aparece para essas pessoas. Mais uma vez Jesus Cristo vem até eles. O que é que Pedro estava sentindo aqui? O sentimento de que o sacrifício anterior que ele tinha não tinha valido a pena, porque os sonhos parece-me que não existiam mais? Será que o sentimento de que o sucesso que ele havia usufruído for apenas temporário e que nada mais aconteceria no futuro? Será que o sentimento de que o perdão não seria possível para ele? Será que ele não alcançaria esse perdão? O que é que ele estava sentindo? O sentimento de não se importar com as consequências das suas atitudes negativas, por exemplo? Ao ponto de estar tão desanimado que ele decide pescar e não está nem um pouco preocupado se aqueles outros discípulos que estavam com ele iriam segui-lo. Ao invés deles estarem divulgando a ressurreição, que o Senhor ressurgiu, estava vivo, Pedro decide pescar e com ele leva várias outras pessoas. Então parece-me que o cenário aqui envolve muitas emoções. E eu queria que a gente pensasse um pouco nisso. Jesus vai aparecer para estes homens. E lembre-se de todo o conteúdo do Evangelho. O livro já começa mostrando que o Deus se fez carne e habitou entre nós. Ele se fez pessoa. Ele se fez presente entre nós. E Jesus novamente aparece para eles. Está presente ali na vida deles. E é interessante que no primeiro momento eles não reconhecem, o texto fala. Eles não reconheceram que era Jesus. Jesus pergunta se eles tinham pegado alguma coisa. Não. Se tinha alguma coisa para comer, né? Eles dizem que não. E Jesus manda então eles jogarem a rede do lado direito. E ali o discípulo amado, como o próprio João vai reconhecer, né?
E João diz que ele era o discípulo amado. Ele reconhece, ele diz, ele é o Senhor. É o Senhor. E Pedro então imediatamente veste sua capa e vai ao mar. E tem todo aquele episódio com o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o texto então começa enfatizando para nós que Jesus está vivo. Jesus é uma pessoa, ele não é simplesmente uma ideia, uma luz simplesmente. Jesus é uma pessoa e ele está vivo. E ele se faz presente na vida dos seus. E é muito interessante notar que Jesus, ele chega ao encontro dos seus discípulos, ele chega ao encontro de Pedro, no momento em que Pedro estava querendo desistir, no momento em que Pedro estava querendo parar, que Pedro estava querendo retroceder, que Pedro estava querendo desanimar. E Jesus Cristo então chega na vida dele. Não só o Evangelho de João, mas todas as Escrituras enfatizam isso. Quem vem atrás de nós é Deus, é Jesus, e não o contrário. Não somos nós que vamos ao encontro desse Senhor. É Ele. Foi Ele que decidiu vir ao nosso encontro. Foi Ele que decidiu construir tudo. Foi Ele que decidiu habitar entre nós. E aqui Jesus Cristo decidiu ir ao encontro. Se você ler no final do capítulo 20 do Evangelho de João, você vai perceber Jesus indo atrás de Tomé. 8 dias após ter aparecido para os outros discípulos. Jesus precisava ter ido atrás de Tomé? Não. Mas perceba como ele é gracioso. Ele foi. Tomé não querendo acreditar, só se visse. E Jesus então chega naquela casa e tem aquele contato com Tomé. A sua segunda aparição aos discípulos. E aqui então, ele vai atrás. Deus busca os homens. Deus busca Pedro. Muitas vezes nós tentamos correr e se esconder de Deus. Nós tentamos fugir de Deus. Muitas vezes a gente perde o sono. A gente reclama, a gente sente saudade. Muitas vezes parece que a fé está se enfraquecendo, está em crise. Algumas vezes a gente quer mais de Deus. Às vezes a gente acha que Deus não aparece para nós. Às vezes a gente questiona, a gente suplica. Se isso acontece com você, pode ser um bom sinal. Um sinal de que então Deus já lhe encontrou. E o fato dele ter lhe encontrado está gerando todos esses sentimentos em você. É interessante lembrar do momento em que, por exemplo, em que fui convertido, que a partir daquele momento em que Jesus Cristo abre os nossos olhos, a gente começa a olhar para trás e lembrar dos episódios da nossa vida, e parece que a gente começa a lembrar ou reconhecer a presença de Deus em vários momentos. Deus estava ali, Deus estava aqui, era Deus fazendo isso. Quando antes você não reconhecia nada disso, você não percebia Ele agindo. Mas a partir do momento em que seus olhos são abertos, quando você olha para o seu passado, você diz, Deus estava ali, Deus estava naquele livramento, Deus estava naquelas palavras, Deus estava naquela exortação, Deus estava naquele cuidado. Deus vem ao nosso encontro. O nosso Deus está vivo, Jesus está vivo. A morte não o venceu. E Ele está aqui indo ao encontro desses homens. Ele se manifesta a esses homens. Jesus está vivo e Ele irá atrás de você. Esses homens foram pescar. Ao invés de anunciar a Jesus a missão recebida, eles foram pescar. Eles estavam fugindo do objetivo da vida deles ali, da missão deles. Muitas vezes a gente acha que Jesus está demorando. Muitas vezes a gente tenta se esconder dele, não é?
A gente tenta fugir dele. Mas não adianta fugir, porque ele vai nos encontrar. Não adianta você querer ir pescar. Jesus vai lhe encontrar. Jesus, irmãos, ele está vivo, ele busca os seus, ele vai ao encontro do homem. Ele vai ao encontro do homem quando ele está prestes a desistir, prestes a desanimar. E sabe o que é interessante aqui nesse texto? É que Jesus, ele trata cada pessoa dentro da sua realidade, dentro do seu contexto, de acordo com a sua situação. E a gente percebe isso aqui em Pedro. A gente percebe aqui nesse texto do capítulo 21. Jesus tratando com Pedro com a linguagem de Pedro, sobre os acontecimentos da vida de Pedro. Em vários outros momentos, quando Jesus estabeleceu o diálogo, se aproximou de pessoas, Jesus tratou com essas pessoas de acordo com essas pessoas. A mulher samaritana, ele falou sobre satisfação, casamento. Com Zaqueu, sobre as riquezas, sobre distribuir, salvação. Aqui com Pedro ele está falando sobre peixe, pescaria. Jesus chega para ele ali, tem aquele momento de refeição com eles. Irmãos, eu fico imaginando Pedro aqui. Eu fico imaginando o que é que Pedro estava pensando. Porque o pecado que Pedro tinha cometido, a negação de Pedro em relação a Jesus, com certeza o afligia. Imagina Pedro diante de Jesus e será que ele vai tocar nesse assunto? Será que ele vai voltar isso aqui e vai falar? E é interessante lembrar que quando Jesus mandou chamar os discípulos, ele diz aos discípulos e a Pedro para me encontrarem amanhã. Então Jesus, ele estava preocupado também. Jesus estava sensível às memórias emocionais de Pedro. E Jesus, ele chega aqui para tratar isso. Jesus vai tratar isso com Pedro. Eu não sei se você tem algumas memórias que você coloca dentro de um quartinho escuro, que você nem entra lá e não quer que ninguém entre. Que você não toca nisso. Isso mexe com você, isso influencia você, isso mexe com as suas emoções, isso traz uma certa angústia, um certo desânimo para você quando você toca naqueles assuntos. E a negação de Pedro provavelmente era um desses assuntos. Era uma dessas memórias que angustiava, que preocupava, que entristecia. E eu fico imaginando Pedro ali, Jesus, depois que o texto mostra, né? Que depois que Jesus comeu com eles ali, deu o pão, deu o peixe para eles. Aí Jesus Cristo se volta para Pedro. Aí, será que ele vai falar? Será que ele vai lembrar o que aconteceu? E é exatamente o que Jesus Cristo faz. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? A construção desse texto na língua original do Novo Testamento é interessante. E nas duas primeiras vezes que Jesus faz o questionamento, Jesus Cristo pergunta a Pedro, basicamente, se ele o ama com um amor sem defeitos, sem problemas, com um amor perfeito. E Pedro responde a ele com uma expressão diferente. Pedro diz, eu te amo. Mas o te amo de Pedro é diferente do que Jesus usou nas duas primeiras perguntas. Enquanto Jesus pergunta, tu me amas com amor perfeito?
ele diz: eu te amo com amor imperfeito, com amor incompleto. Quando é no terceiro questionamento, Jesus pergunta: tu me amas? Jesus pergunta com um amor imperfeito. E Pedro responde da mesma forma: tu sabes, Senhor, tu conheces todas as coisas, tu sabes que te amo, eu te amo com amor imperfeito. Talvez Pedro tivesse a concepção, no início, de que para amar ao Senhor ele precisava amar com amor perfeito, uma má compreensão de quem ele era e do amor que ele poderia desenvolver. Porque o que fica muito claro diante disso é que Jesus Cristo está praticamente dizendo para Pedro: Pedro, eu te amo mesmo você me amando imperfeitamente, e eu sei que você me ama imperfeitamente, porque esse é o tipo de amor que você pode expressar para mim, mas mesmo assim eu te amo. E Jesus Cristo volta para restaurar a vida deste homem, para restaurar a vida emocional desse homem, para restaurar a alma desse homem, que estava resolvendo abandonar a sua missão, desistir, voltar à sua vida de pescador. Jesus fala com Pedro sobre as questões bem particulares. Bem particulares. E Jesus então entra naquele quarto escuro de Pedro, naquele lugar em que ninguém mais entraria, ou que Pedro não queria entrar e não queria que ninguém entrasse. E então ele vai tratar, ele vai curar Pedro, ele vai curar as emoções de Pedro, ele vai curar a memória de Pedro. E aqui eu me lembro, uma vez em que, eu pequeno ainda, garoto, meu pai não era cristão, minha mãe já era crente, mas meu pai bebia muito, e chegava em casa meio agressivo, queria quebrar as coisas. Sempre que ele bebia, que chegava em casa, a gente tinha que dormir na vizinha. E um desses dias ele chegou e ele ainda pegou a gente lá em casa, estava eu e minha mãe e ele, e tinha outro irmão, éramos 8, né? 7 na verdade, um já tinha saído, já tinha casado. E aí meu pai falando um monte de bobagem, acusando minha mãe, brigando com minha mãe. E naquele momento meu pai fez acusações para minha mãe, e ele olhou para mim e disse assim: não é, meu filho? E eu disse: foi, mãe disse isso, é verdade. Na hora que eu olhei para ela, o semblante dela baixou, acho que ela nem lembra disso. O semblante dela baixou e automaticamente em mim bateu uma angústia, um arrependimento, um sentimento de que naquele momento eu tinha acabado de trair a minha mãe. Eu estava equivocado, minha mãe estava certa. Mas naquele momento em que eu proferi aquelas palavras, que eu confirmei o que meu pai tinha perguntado, o sentimento de traição foi profundo. E sempre que eu lembro, me vem essa ideia, vem esse sentimento, a angústia que eu senti ali naquele momento, que por muito tempo eu carreguei, por saber que naquele momento eu tinha traído a minha mãe. E eu fico imaginando aqui Pedro, como ele estava, carregado por essa memória. E a gente precisa lembrar, né, o que Davi disse lá no Salmo: enquanto ele calou os pecados dele, o corpo todo sentiu, os ossos parece que estavam apodrecendo, o corpo todo sentia. Então com certeza Pedro sentia aqui o peso daquela negação. Pedro não estava com Jesus na cruz do Calvário. Pedro não estava com Jesus naquele momento do sofrimento do Senhor. Ele morre, diz que ia voltar, após 3 dias ele aparece. 2 vezes aparece para eles, mas parece que não mudou muita coisa para Pedro. E somente nesse terceiro encontro é que de fato Pedro vai ser tratado de uma forma muito específica.
como é que você está? Como anda as suas emoções? Como andam as suas memórias? Como anda o seu ânimo? O seu vigor? Estamos vivendo dias difíceis, não é? E já faz, acho que mais um pouco de um mês. E talvez você já esteja desanimando, desfalecendo, já querendo jogar tudo para o ar. Muita preocupação, muito trabalho, muito estresse. E aí você já está querendo jogar a toalha e querendo que volte mesmo logo as coisas a funcionarem, porque você já não está aguentando mais. Você já está querendo desistir. Talvez você esteja cansado, frustrado, porque você tem feito bem há muito tempo. Mas parece-me que nada acontece, que não adianta. Você tem feito bem, mas parece que o seu esposo não está nem aí. Não reconhece. Às vezes é até contra você. E conflitos. E aí você parece-me que está querendo abandonar a ideia. Parece que fazer o bem não vale de nada. Mas a Bíblia diz que a gente não deve cansar de fazer o bem. Não é? Talvez você já esteja aí lutando com seu filho há muito tempo. Rebeldia, desobediência, não estão te honrando. É luta atrás de luta, é problema atrás de problema. E você já está querendo desanimar, você já está querendo desistir. Você já está querendo voltar atrás. Talvez a sua memória emocional esteja um tanto quanto danificada. Tem coisas ali que você não quer tocar e não quer que ninguém toque, porque aquilo dói, aquilo angustia. E você não quer mexer nisso. Você não quer trazer isso à tona. Eu queria que você lembrasse, à luz desse texto, à luz do que nós temos falado, é que o nosso Jesus Cristo, Ele está vivo. Ele se faz presente no meio de nós. Esse Jesus Cristo, Ele vem ao nosso encontro. Ele nos procura, Ele nos busca. Inclusive quando estamos prestes a desanimar, prestes a desistir. E Ele vai tratar, Ele vai cuidar, Ele vai curar os problemas da nossa alma, da nossa vida, do nosso coração. E Ele vai chegar até você de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua linguagem. A de Pedro era pesca, era pescaria. E a sua qual é? Mas Ele vai chegar a você. E Ele vai tratar com você. Então, hoje à noite, leva Jesus para dentro do seu quarto. Leva Jesus lá para aquele lugar escuro lá, onde você tem escondido essas memórias. E deixa Jesus tratar, deixa Jesus curar a sua memória. Deixa Jesus curar o seu coração, deixa Jesus curar a sua alma. Se existe lá um cantinho escuro, leva Jesus para lá essa noite. Se você está achando que já chegou no seu limite, você já está desistindo, você já acha que já foi longe demais, por isso quer abandonar, quer desistir. Pense. Deus não desistiu. Deus não desistiu. Volte a fazer aquilo que Ele lhe confiou.
o esgotamento que muitos de nós enfrentamos, ou passamos, ou podemos passar, algumas vezes pode acontecer não por causa do pecado, mas por causa de muito serviço. Porque geralmente quem se esgota por muito serviço são aquelas pessoas de primeira linha, de qualidade, sabe, as pessoas que servem, que fazem. São missionários que estão lá na labuta, no trabalho, desgastando, gastando a sua vida. São líderes, são servos, são pessoas que estão trabalhando, estão vivendo, estão obedecendo a palavra. Então muitas vezes o desgaste vai vir por causa disso, por causa de muito serviço. Aqui no caso de Pedro, o pecado dele, a negação dele, estava trazendo toda essa carga sobre ele. Então, não canse de fazer o bem. Contemple a presença de Jesus Cristo na sua vida. Eu sei que tem horas que a gente quer sentir, não é? A gente sabe que Ele perdoou, a gente sabe que o sangue dele já nos lavou, já purificou os nossos pecados, mas a gente quer sentir. Igual naqueles momentos que a gente está conversando com alguém e que a conversa ela é tão profunda, a comunhão é tão intensa, que você diz: Jesus estava aqui nesse lugar, Jesus estava aqui nesse momento, Jesus falou comigo por meio dessa pessoa. Aquele momento em que alguém lhe procura aflito e você então ajuda, você dá uma palavra para essa pessoa e parece-me que era Jesus falando por você. Então tem horas que a gente quer ter essa sensação, a gente quer sentir a presença de Jesus na nossa vida. O que a gente precisa fazer, irmãos, é entender que Ele está presente. Ele está presente na nossa vida. Jesus é uma pessoa. Jesus está aqui na palavra, revelado na palavra. E Ele está presente em nós. Ele está presente na nossa vida. Vamos contemplar essa presença. Os discípulos, quando Jesus chega ali, no final daquela madrugada, no início eles não contemplam, no início eles não reconhecem. Mas a partir do momento que eles contemplam, eles conseguem desfrutar da presença de Deus. Pedro, a partir do momento que reconhece, que contempla a presença de Cristo lá, ele desfruta da presença de Deus. Então o que nós precisamos é contemplar, é estar atento, porque Ele está presente, Ele está agindo, Ele está falando, Ele está aqui na palavra. Talvez você esteja desanimado, prestes a desistir de tudo, porque você está desempregado, está faltando recurso, você perdeu um ente querido, recebeu um diagnóstico difícil, você tem medo do futuro. Saiba que Jesus Cristo está vivo, saiba que Ele se manifesta entre nós. E Jesus Cristo, Ele vai ao seu encontro. Jesus Cristo, Ele vai lhe buscar. Jesus vai atrás daquele que o ama com um amor imperfeito, um amor mais raso. O perdão de Deus cobre todas as culpas, todo tipo de culpa. Certa ocasião, um pastor conversando com uma irmã, uma pessoa de sua igreja, que estava tendo uns problemas com outra irmã da igreja, e conversando com ela, finalmente essa mulher olhou para ele e disse assim: pastor, eu posso até perdoá-la, mas nunca mais eu terei qualquer coisa a ver com essa mulher. O pastor olhou para ela e replicou assim: é assim que a senhora quer que Deus te perdoe?
que ele fale que te perdoa e que nunca mais tenha nada a ver com você? Pedro estava perdoado. Pedro estava sendo curado. Pedro estava sendo revigorado, reanimado, motivado a continuar. Perdoe como Cristo perdoou. Eu sei que não é fácil perdoar quem nos fez mal, mas eu queria que você entendesse que esta é uma atitude verdadeiramente cristã. Perdoe como Cristo te perdoou. Pedro estava perdoado. As palavras de Jesus para Pedro mostram que a restauração divina produz uma vida frutífera. Eu fico imaginando se esse capítulo 21 de João não estivesse aqui. Como é que a gente iria encarar o início de Atos? Capítulo 2. Pedro prega, 3.000 pessoas são convertidas. Logo mais adiante, mais 2.000 pessoas são convertidas. Um homem proeminente, muito importante no início da igreja. Um líder. Como é que a gente encara isso? Se a gente não tivesse esse episódio de Jesus Cristo se preocupando em voltar, em procurar Pedro, em buscar Pedro e restaurar a vida de Pedro. Seria um tanto quanto estranho, não é? Mas graças a Deus, Jesus Cristo está vivo, está presente na nossa vida. Ele nos busca quando nós estamos prestes a desistir. E Jesus Cristo, ele é sensível. Ele é sensível às nossas angústias emocionais, às nossas memórias emocionais. E ele deixa isso aqui muito claro. Lembra quando ele diz lá, chama os discípulos, diz aos discípulos e a Pedro. Pedro, é para você ir, não inventa de ficar aí não. Eu sei que você não vai querer ir, você deve estar com vergonha. Aos discípulos e a Pedro que venham. E Jesus Cristo volta, tem esse encontro com eles. E Jesus restaura a vida de Pedro. E este homem, a partir de então, ele vai cumprir a sua missão. Ele vai frutificar. Ele vai ser um instrumento precioso nas mãos do Senhor. Se você se encontra em uma situação semelhante a essa, se você está prestes a desistir, e a razão dessa desistência é um pecado que está aí na sua memória, lhe angustiando, lhe ferindo, lhe trazendo medo, tristeza, vontade de ir para longe, a ideia e o pensamento de que Deus não está nem aí para você, entenda o seguinte: Jesus Cristo, Ele se interessa por você. Jesus Cristo, Ele vai lhe procurar. Contemple-o. E leve Jesus, e vá com Jesus. Resolver, seja qual for, o problema que tem lhe afligido. Convido você nesse momento a se colocar em uma atitude de oração. Se você está nos ouvindo, se você está nos assistindo, e você se encontra nessa situação, e você tem vivido uma vida que você entende, você reconhece que está distante de Deus, e o fato de estar distante de Deus tem lhe incomodado,
Porque Deus ele tem falado com você, mas você tem enrijecido o seu coração, você não tem dado ouvidos para Ele. Eu queria desafiar você nesse momento. Eu queria desafiar você a orar ao Senhor, aí onde você está. E que você se arrependesse dessa postura enrijecida, de fugir de Deus, de ter medo, vergonha, seja lá o que for. E que você então colocasse para Ele o que é que tem afligido a você, o que é que tem angustiado o seu coração. Porque Ele se preocupa com você. E Ele vai lhe procurar. E Ele vai tratar das mais profundas angústias que você possa ter. Ora comigo nesse momento. Querido Deus, Deus de amor e Deus de graça, obrigado porque o Senhor vive eternamente. Obrigado porque Tu és um Deus presente nas nossas vidas. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos procura mesmo quando a gente rejeita, quando a gente se esconde, quando a gente quer fugir. Mas o Senhor nos procura, o Senhor nos ama e o Senhor cuida de nós. O Senhor perdoa os nossos pecados. O Senhor cura a nossa alma, cura o nosso coração. Cura as nossas memórias mais tristes e mais angustiantes, mais vergonhosas. O Senhor restaura a nossa vida e nos dá a oportunidade de seguir. E nos motiva a continuar seguindo o Senhor e cumprindo a nossa missão. Nós pedimos, ó Deus, sonda os nossos corações, sonda o mais profundo do nosso ser. Mesmo aquele lugar, aquelas coisas que nós consideramos intocáveis. Mexe nessas coisas, ó Deus. Mexe nessas memórias. Cura essas feridas nos nossos corações e nas nossas mentes. Anime, revigore cada um de nós. E nos dê força para continuar. Na consciência e na certeza de que o Senhor está conosco. O Senhor habita entre nós. O Senhor está presente e agindo na nossa vida o tempo todo. O Senhor está na Tua palavra. E que assim consigamos viver uma vida para a Tua glória. Perdoa os nossos pecados e reina em nós. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor mais uma vez nesse instante, cantando um hino que fala sobre a renovação. Assim como foi explanado aqui na palavra do Senhor, vamos louvar ao Senhor desse Deus Todo-Poderoso. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há
ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Cante a Ele. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Amém. Deus seja louvado. Queridos, estamos chegando ao fim desse nosso momento aqui. Quero desejar a você uma semana abençoada na presença do nosso Deus. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo oportuno ceifaremos aquilo que estamos plantando e que com certeza toda a honra e toda a glória vai ser dada sempre ao nome do nosso Senhor. Então, uma semana abençoada na presença do nosso Deus. Lembra aí de aproveitar, né, as nossas iniciativas aí ao longo da semana. Nós temos as lives na terça e na quinta. Na terça o devocional e na quinta o momento ali de louvor. Nós podemos interagir, louvar ao Senhor. Na quarta-feira nós temos nossa reunião de oração pelo aplicativo. E domingo, final de semana, o sábado tem as reuniões das mulheres. Quero desafiar aqui, certo? Vocês, mulheres mais novas, estou sentindo a falta de vocês no encontro lá, na reunião das mulheres. Então, Beatriz Lemos, Daniele, Luana, ok? E toda a galera aí mais nova, Tuane, vamos chegar junto, vamos participar. Janiara, vamos fazer presente, porque com certeza é um tempo de muito fortalecimento, de muita comunhão ali, de crescimento juntas, né? Então é importante, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, poder participar e desfrutar desses momentos, tá bom? E no domingo nós temos nosso momento aqui, podemos cultuar ao Senhor às 18 horas, e pela manhã, pelo aplicativo, a gente tem feito a nossa escola dominical. Lembrando que às 9 horas é a escola dominical para as crianças, até os adolescentes. E às 10 horas é a escola dominical dos adultos, tá bom? Então aproveita, participa e não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, não esquece aí de dar um like aí, uma curtida, coloca o sininho aí para estar lembrando quando tem aqui as nossas publicações, para que você esteja acompanhando também, sendo edificado para a honra e glória do Senhor, tá bom? Que Deus te abençoe, uma semana maravilhosa na presença do nosso Deus. Um forte abraço.